diz o gajo. Aí, pá, peraí que me esqueci, peraí. Esqueci-me. Esqueceste de quê? Pom pom, 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 pom. Agora faltava uma guitarrinha e uma percussãozinha e a voz do David Sylvian a cantar a 1978. Mas pronto, foi mais um genérico da quadrilha. Eu continuo a dizer que só agarro nisto quando tiver tempo e só agarro nisto depois do Festival Mental. Se ainda tiver capacidades e neurónios ativos. Mas pronto. Olha, o João Vasco ficou parado numa posição bem engraçada, diga-se de passagem. Mas é assim, eu acho que há grandes disparidades de internet e de qualidade de internet nas várias zonas de Lisboa. E por acaso, tu estás mais longe, mas eu e o João Vasco não moramos assim tão longe um do outro. Portanto, mas olha que eu tenho tido imensos problemas aqui na minha zona. Portanto, é má qualidade de internet em toda a Lisboa. Não, toda a gente está em cima disto agora, não é? Por causa das reuniões e das... Olha, por exemplo, como eu estava a dizer, cá em casa está-se a dar 9 reuniões por dia. Ora, chegaste, bem-vindo sejas. Cheguei, muito obrigado. Eu ainda te perguntei o que era o Festival Mental, mas depois... Não, olha, vamos falar do Festival Mental, não é? Então, pronto, hoje é importante. Festival Mental. Como se está a sentir? Edição 2020. Obrigado. É muito bonita a nossa brochura, cheia de cores, tem bonecos, e, portanto é de leitura fácil, digo eu, porque depois também tens estes depoimentos um bocadinho mais complicados. O Festival Mental é uma brochura? Também é. É aquilo que fica, não sei, ligado às pessoas, na mesa do café. Antigamente tínhamos uma mesa do café onde pousávamos os livros bonitos, os livros de coleção, não era? Sim. Aqueles debruados a ouro, das seleções do Rita Gigé. O Mental é um festival que trata a saúde mental, não a doença mental, mas a saúde mental, ou seja, que nos trata a nós, que estamos a perdê-la todos os dias, mais um bocadinho. E se já não estávamos muito bem, porque o mundo não nos deixa estar em paz, esta pandemia veio forçar um bocadinho a barra e de repente vemos-nos confinados, maltratados, amordaçados, sem os amigos. Durante muitos meses não podíamos ver os entes queridos, os avós no hospital, muitos morreram sem podermos dizer adeus. Pronto, tudo isto complica um bocadinho o sistema nervoso das pessoas e causa muitas perturbações psicológicas. A ansiedade é uma delas, a depressão é outra, etc. Aliás, depressão, estado depressivo, são coisas diferentes. Portanto, é preciso também ter algum cuidado quando as pessoas acham que têm uma grande depressão. Não, estão num estado depressivo, por exemplo. Este mental, por acaso, alterámos inclusive a programação inicial, porque o tema inicial é a ansiedade, mas acima de tudo queremos falar sobre eco-ansiedade, por causa da malta mais nova que está a levar muito mais a sério o futuro deste planeta do que nós. Depois temos as toxicodependências, que já é uma sala que, pelo que eu soube, já está muito cheia. Os bilhetes começaram a ser vendidos esta semana, acho eu, anteontem, mas tem que ser presencialmente, tem que ser à bilheteira do São Jorge e comprar o bilhete. É mais uma das coisas do Covid, não podemos ter tickets online, nem bolos, nem essas coisas. E depois o terceiro debate é sobre o stress pós-traumático, que foi mais ou menos um conselho que nos deram no Programa Nacional de Saúde Mental. O professor Miguel Xavier falou connosco, que também é um dos parceiros deste centro do mental, e disse, há um assunto que vai ser muito importante daqui para a frente e que pouca gente está a tratar, que é o stress pós-traumático. Que a malta pensa logo no Vietnã, tal, não é? As guerras, o Vietnã, as pessoas vêm cheias de confusões. Espera aí que me esqueci. Peraí. Olha, está uma pessoa a entrar. Não está ninguém a entrar. Então foi alguém que entrou na comunicação. Mas ninguém está a entrar. Então é a nossa cabeça a pregar-nos partidos. João Gata, o que é que eu faço se quiser ir ao mental? Olha, começa amanhã dia 30, até dia 5 está no Cinema São Jorge.
é ir ao site ou à nossa página do Facebook. O site é simples, é mental.pt/agenda, se quiserem saber o que é que se passa logo. Ir buscar os bilhetes, comprar os bilhetes, os valores são baixos. Há PECs para as pessoas que quiserem estar nas sessões todas. Temos muitas atividades paralelas, temos dança, temos teatro, temos a mostra de curtas-metragens, Mostra Internacional de Curtas-Metragens, o M-Cinema, que começa sempre um pouco mais cedo, portanto, às 6h30 da tarde, 1h30, com curtas-metragens selecionadas por nós, das centenas que nos chegaram, que são fabulosas. É das partes que mais gosto do Festival Mental, é ver os olhares de toda esta gente nova, esta gente criativa que vem desde o Japão à Austrália, passando por Portugal. Temos uma curta da Tânia Teixeira, intitulada Gastão, que urge ver, porque trata de um homem, de um pescador que recolhe cadáveres no Rio Douro, pessoas que se atiram, e pouca gente fala disto. Ela fez isto com muita paixão e com muito cuidado. É um filme com muito cuidado. E temos também, depois no final, mais literatura, mais um lançamento do livro, e finalizamos no dia 9 com um concerto na Fábrica Braço de Prata com a Surma, que é dos Novos Valores, e com a Cátia Guerreiro, que é uma fadista internacionalmente reconhecida. Portanto, é assim, tem que se ir comprar os bilhetes, infelizmente, ao local. Desculpem lá, mas é o Covid. Jorge Máximo, tu, se te perguntassem, sei lá, se uma pessoa qualquer te perguntasse na rua se és bom da cabeça, o que é que tu dirias? Tem dias. Aliás, eu antes quero dar os parabéns ao João Gata e naturalmente à Ana Pinto Coelho como grande mentora do Mental. E o resto da equipa. Temos a Catarina, Belo, o Diniz, temos muita gente a ajudar-nos. Era impossível se fosse de outra maneira. Porque é bom ouvir falar destes temas que muitas vezes as pessoas pensam que são temas tabus e são temas só para os outros, mas que são temas de todos nós. Todos nós já passámos por processos de ansiedade, processos depressivos, processos de várias naturezas e que às vezes até temos vergonhas de o assumir. E portanto, o tema da saúde mental, problema. O tema da saúde mental, nomeadamente num contexto de um país que passou e está a passar por um período complicado de pandemia, com tudo novo, na nossa geração nunca tinha acontecido nada semelhante. E depois vai passar ainda por uma fase complicada de desemprego e de crise económica. Eu acho que é preciso, de facto, um plano e uma estratégia e uma visão integrada de abordagem da saúde mental. Para bem de todos, para bem acima de tudo, e não deve ser diminuída nem desvalorizada. Acho que sim. Acho que o João Gata e a equipa dele, da equipa da Ana Pinto Coelho, estão de parabéns por trazer este tema, valorizar este tema, discutir estes temas, e acho que estás no momento certo e no timing certo, não é? E, portanto, só espero que corra bem. Eu vou estar lá amanhã, se tudo correr bem, vou lá estar amanhã. Hoje foi tentar comprar os bilhetes, mas não estavam disponíveis. Até isso o Covid é chato. Estavam disponíveis para as outras sessões. Para da manhã, como é de entrada livre, é o primeiro que chega, é o primeiro que entra. Acima de tudo, dar-te os parabéns, porque acho que é muito interessante o que está a ser discutido, e é muito mais interessante também, na minha opinião, ver que este tema está a ser colocado pela sociedade civil na agenda política, e isso é muito importante. Felizmente, sim, felizmente. Tem sido um esforço grande. João, e tu, como é que te estás a sentir? Como é que estás a sentir? É grande pergunta. Essa é a grande pergunta que a Zen Talks for All. Porque este Mental começou antes, não é? Sim. E começa o Mental com uma 2020, série, sim. E começa com uma série de conversas online feitas quer pelo João Gata, quer pela Ana Pinto Coelho, e começavam todos esses depoimentos de gente interessantíssima e de gente menos interessante, como eu, e começavam todos pela mesma... Tu pediste muito. E foi pagou. Pagou bem. Eles são teus amigos.
e começavam. Não foi para o ar, eles fizeram, mas não, graças a Deus, não foi por cima. E o que tem piada é que, ainda outro dia disse isto numa sessão privada do Mental, que não nos deixavam responder só, estou bem. Como é que estás a sentir? Estou bem. Não, quer o João, quer a Ana, queriam mesmo saber o que é que estava por trás desta aparência. E por trás desta aparência, da minha, da vossa, de quem nos está a ouvir, está sempre qualquer coisa que pode ser exatamente a ansiedade que o João falava. Pode ser este stress pós-traumático. E é assim, o pós-traumático, isto é uma expressão muito grande que nós depois utilizamos e que parece que é vazia, não é? E como o João Gata dizia bem, parece que vem lá do Vietnã e mais nada. O stress pós-traumático, se a gente disser isto com muita calma, é o stress que as pessoas têm depois de lhes acontecer alguma coisa que foi traumático. Exatamente. A morte de uma pessoa, uma experiência horrorosa, algo que não queriam fazer e foram obrigados a fazer, a participação, por exemplo, num grupo de trabalho em empresas que não têm respeito nenhum pelas pessoas. Pronto. E é natural que este stress pós-traumático exista na sociedade civil, sempre connosco a pensar que isto é dos militares da guerra colonial. Exatamente. E nunca a pensar que isto é connosco. Aliás, nós tivemos algum problema e muito trabalho, porque depois de cada debate há um filme relacionado com o tema do debate. Aliás, o debate fala até do filme, do próprio filme. E muitas pessoas nas sessões anteriores, o Mental vem de 2017, esta é a 4ª edição, muitas pessoas vieram ter connosco no final do filme dizer-nos que tinham visto o filme de uma vez, com uma perspectiva completamente errada, e depois do debate ficaram muito mais alertas a alguns sinais que a história das personagens foi evidenciando ao longo do plot. E é isso exatamente que nós queremos fazer com que as pessoas abram os olhos e percebam que aquela senhora muito querida que vive e é a nossa vizinha e vem-nos até oferecer sal e açúcar quando precisamos, pode estar a ter uma crise todos os dias de ansiedade e nós não sabemos, porque as pessoas não falam disto. E o problema da sociedade moderna é este, e esta pandemia que nos veio encaixar dentro de casulo, provocou-nos uma quase depressão coletiva. Se não nos provocou a todos, ainda vai provocar, porque isto infelizmente não acaba aqui, e esta ansiedade das pessoas terem que sair e de se abraçar, tudo isto que já está a dividir a sociedade a meio, não é? Uns querem usar máscaras, os outros não querem, uns fazem manifestações, os outros ficam em casa. Tudo isto vai criar um problema social gravíssimo. A partir daqui vai realmente ser muito importante o trabalho dos médicos, dos psicólogos, dos psicanalistas, dos psiquiatras, de todos os profissionais de saúde que realmente sabem como nos tratar, como nos ajudar a ultrapassar alguns problemas que podem durar anos. Mas, João, mas nós, enquanto cidadãos longe da realidade da saúde mental, isto é, que nunca consultámos um psiquiatra, nem fizemos terapia com um psicólogo, e que o máximo que chegámos a dizer foi ao médico de família que de vez em quando andávamos muito nervosos. O máximo. Eu tenho uma pergunta para o Marco a seguir. Como é que se dá o salto para estar à vontade para dizer epá, porque sim, há um grande preconceito em relação a isso. Como é que tu tens visto até nos últimos, nos primeiros festivais mental, como é que tu tens visto tratado isto? Quer dizer, este medo de ser doente mental, porque há saúde mental, há doença mental e uma pessoa de repente é doente mental e tem medo, não quer, e isso é pior do que não ser virgem, claro.
Gêmeos, é esse exatamente. Gêmeos passam por 2, lá está, não é? Mas a grande questão é exatamente essa: é o estigma, é a vergonha, é o medo. É o medo de ser confrontado, é o medo de ser maltratado, de ser apontado. Eu lembro-me, isto para mim, aliás, eu tornei-me escritor por causa de uma depressão, e foi a escrita diária que me ajudou a ultrapassar esse problema, que durou muito tempo, foi mais que um ano, e tive a ajuda profissional de um psicólogo que me ajudou verdadeiramente, e a partir daí eu passei a dizer a toda a gente para ir a uma consulta, mesmo que não tivesse um problema. Marca uma consulta com um psicólogo, vai falar com alguém sobre aquilo que te preenche a cabeça e que faz com que não durmas ou que não adormeças tão facilmente, etc, etc. Os números oficiais são escandalosos. 1 em cada 4 ou 5 portugueses vai sofrer de um episódio que depois é tratado como doença mental. E a doença mental pode ser isto, pode ser uma depressão, não é preciso ser mais grave. Bem, uma depressão é gravíssima, mas não é preciso ser uma coisa que interna as pessoas. E isto, acho que as pessoas têm um bocadinho de medo de dizer que não me sinto bem psicologicamente, etc, etc. Neste caso, e neste campo, os países anglo-saxónicos estão à nossa frente um século, e lá é normalíssimo as pessoas serem acompanhadas por profissionais, porque toda a gente sabe que a vida de hoje não é fácil e que estamos sujeitos a uma pressão enorme, profissional, pessoal, familiar, que comporta sérios riscos para a nossa sanidade mental. Mas o máximo que tem 2 fedelhos em casa e mais uma, e um deles vai sair de casa brevemente, porque já tem tamanho para isso, já vê e sofre. Sair querem sair todos, não é? Todos, não é? Então sair. Após os copos e depois trazem o bicho para casa, não é? Não, mas eu estava-te a ver e de facto está-me a lembrar, porque de facto hoje vivemos e cada vez mais isso é visível. Vivemos numa sociedade de aparências. O que interessa é o parecer, não é o ser. E a gente vê hoje os nossos heróis, de repente, aqueles que temos nós, fantasiamos, que têm vidas perfeitas, que são muito bonitos, que vão às festas, que aparecem na televisão, de vez em quando suicidam-se, não é? Ou de vez em quando têm estes episódios muito estranhos, que ninguém estava à espera. O nosso vizinho do lado, que tão bom, boa pessoa e não sei o quê, afinal é preso porque é pedófilo ou é assassino. Portanto, nós temos muita bipolaridade nas pessoas e porque as pessoas trabalham muito a aparência, a estética, a forma, e a doença mental é uma doença que é discriminada, porque ninguém tem problemas a dizer que eu tenho um problema no joelho, ou tenho problemas de estômago, ou tenho, o meu coração não anda bem, mas ninguém diz que tem problemas na cabeça. Ninguém. Exatamente. Porque parece que há um estigma desta doença. E eu compreendo, e também digo sinceramente, eu trabalhei, quando fui autarca na freguesia de Marvila, trabalhei com uma equipa, toda ela, pessoas da área da psicologia, e portanto foram ali anos que também percebi como é que elas interagem com as pessoas, e aprendi um bocadinho de psicologia através de perceber como é que os psicólogos interagem com as pessoas. E de facto, acho que o teu conselho faz todo o sentido. Acima de tudo, as pessoas devem falar sobre os seus problemas e tentar debatê-los e tentar perceber dos seus excessos. Desculpa lá, deixa-me interromper. Tu és um homem que está neste momento num ambiente profissional, que é um ambiente profissional, eu diria, alto risco. Grande espelho do que são as grandes empresas e as exigências das grandes empresas. Trabalhas num dos maiores bancos portugueses. Se aparecer alguém no teu piso, numa das equipas com quem trabalhas, a dizer eu sou doente mental, achas que o ambiente de trabalho aguenta lidar com essa pessoa de igual para igual? Ou não vai haver aquele estigma horroroso, como o Bernardino Costa aqui diz, imediatamente, que é pior que a lepra, a doença mental? O que acontece é o seguinte: no ambiente de trabalho. Não, o que acontece, e eu já assisti isso, porque eu já sou velhinho e já tenho muitos anos de trabalho, e já aconteceu, de facto, o stress de cumprimento dos objetivos, de
de algum posicionamento, mas pessoas estarem clausuradas durante o dia inteiro a fazer os mesmos trabalhos com as mesmas pessoas, já sentia as pessoas entrarem em episódios de euforia e de pior coisas. Já vi situações, já assisti no meu passado, situações que pessoas foram retiradas do trabalho por médicos por razões de colapso de saúde mental. Isso aconteceu e normalmente nas empresas onde há muito stress e há muita pressão no sentido hierárquico do cumprimento de objetivos, frustrações de não se chegar àquele desejo profissional, a rotina é um problema. A rotina faz com que a pessoa se desanime, desmotive, se frustre, perca a autoconfiança, e isto é fenómeno de indutor de problemas mentais, de saúde mental. Não estou a dizer não é no sentido negativo de uma pessoa ficar maluca, mas de uma pessoa ficar com uma má qualidade de vida por razões de problemas de natureza emocional. E isso é saúde mental para mim. Uma pessoa que perde qualidade de vida porque a sua frustração, a sua motivação, os seus níveis de confiança diminuem, é das coisas que mais afeta a qualidade de vida e o sentimento de prazer de viver. Por isso é que os grandes, pessoas riquíssimas, muito famosas, etc., se matam. É porque falta-lhes o prazer de viver, porque algo não lhes está bem. E isto nas cidades atuais é cada vez mais comum. Deixa-me dar agora. Quero falar aqui só com o Fábio Nazaré, que fala de uma coisa muito importante. E Fábio, amanhã o M-Debate que começa o Festival Mental é exatamente sobre isto. A pandemia, o título é Pandemia do Real ao Digital. E tu falas aqui do estado deprimido e da banalização desta depressão pelas redes sociais. Nós vamos discutir isto amanhã de uma forma muito, não sei, é um painel tão diferente e tão complicado, cada um vai ter a sua opinião, vai ser muito enriquecedor. Acho eu que podemos ajudar algumas pessoas, porque as redes sociais neste momento são o confronto mais fácil, onde as pessoas se expõem mais, às vezes expõem-se demais, outras vezes mentem, construíram toda uma persona ao longo dos anos que agora que estão menos bem não conseguem deixar de ter que estar a mostrar a selfie com o grande sorriso na esplanada a beber um copo de refresco. E isto tudo complica a malta mais nova e muito mais agarrada. E, logicamente, que o confinamento nos obrigou a estar muito mais horas ligados aqui, a estas máquinas. Dizia o Rui Coelho há bocado num dos comentários. Eu peço desculpa ao Fábio Nazaré de não colocar o grande comentário que ele fez, sim, mas infelizmente ficaria assim. E portanto eu proponho às pessoas que leiam o comentário na página. De qualquer forma, sim. Pandemónio criado pela pandemia. Sim, o pandemónio criado pela pandemia. O Matias tem razão. Mas há aqui eu continuo a insistir aqui nesta ideia. Agora, o Bernardino Costa lembrou-me uma coisa com imensa piada, que a minha querida Inês, olhando para uma revista, viu a revista e dizia lá, leu ela, coitada, em voz alta, síndrome de Burnout. Burnout. Grande francês. Quem é o Burnout? É o que queimou o fusível. É o Burnout. Queimou o fusível por causa do Burnout. Mas criam-se estes nomes. O burnout é exclusivamente trabalho ou tarefa, não é? Criam-se estes nomes também para começar a diferenciar um bocadinho aquilo que são, até não pelos sintomas, mas pelas razões, pelas causas, pela raiz do que é que nos estará a tornar deprimido. Eu não tenho problema nenhum em assumir que faço terapia há canos, mas quer dizer, há canos mesmo. E é um momento sempre muito engraçado, porque uma pessoa, para já, não sabe muito bem o que é que há de dizer no início das sessões. Não vai contra o mundo, não vai contra ele próprio. E depois acaba por se descobrir sempre que houve ali uma coisa qualquer, ou do passado recente, ou do passado longínquo, ou de anteontem, que está a encanitar a perna à rã.
Não há capacidade. E não havia. Pois, a culpa é da mãe, ou é do pai, ou é do falo, onde é que está o poder fálico, essas coisas que. Nem só de Freud vive a psicologia, graças a Deus. Agora, hoje continuamos com já estabelecemos que há um preconceito, estabelecemos que há um estigma, estabelecemos que é mau e que é impossível dizer-se numa entrevista de emprego que se é depressivo, ou que se tem uma depressão, ou que se está num estado... Ou que se está num estado pré-demente, o que é outra das coisas deliciosas. E é lamentável que agora, quer dizer, chega tarde a comentar o Hugo Santa Marta e ainda por cima com uma boca destas. Acho lamentável. Bem-vindo. Agora, há profissões onde a depressão, como tu dizias, Jorge Máximo, e tu também sabes, João Gata, é possível. Os cantores, não é? Os artistas, como os escritores, os jornalistas, são profissões onde a depressão é tolerável do ponto de vista social. Não, os políticos não. Sim. Tens aí um bom ponto. É tolerável. Ser artista. Não é? A prima bailarina do coiso, do São Carlos, pode estar o tenor do São Carlos pode estar, não é em burnout, pode estar deprimido. Vocês estão com muito e vai ao programa da Cristina a dizer estou deprimido há 6 anos. E é aceitável e até charmoso. Portanto, nós temos aqui uma... palmas. E há pessoas que depois batem palmas. E, portanto, há aqui uma... João, posso fazer uma pergunta? Uma medida que é uma chatice de todos. Por exemplo, aquele senhor que propõe num congresso partidário que se devem retirar ovários às senhoras que abortam, é só ignorância ou é saúde mental? Ou falta há uma diferença. Não, há uma diferença, é assim. É que na política, eu estou um caso é que é perceber onde é que entra a ignorância, onde é que acaba a ignorância e entra a saúde mental. Deixa-me dizer-te uma coisa. A piada seria boa se não estivéssemos a falar a sério deste tema. Porque não, estou a falar a sério. É porque essa é a forma de caracterizar as pessoas que têm problemas com a saúde mental, que dizem coisas idiotas. Não, esse gajo é idiota, que pode não ter problema nenhum. Pode não ter um ataque de ansiedade, um ataque de pânico, pode querer todos os dias sair da cama e estar muito contente e feliz e ser só um idiota. Portanto, e há só idiotas. Há muitos na vida, só idiotas. E há gente que se calhar olha para nós e diz neste momento que eu sou um idiota. É normal que assim nos julguemos. A saúde mental nada tem a ver com a parvoíce e com a estupidez e com a cretinice e com a ignorância. Mas deixa-me dizer-te uma coisa engraçada. A Ana Pinto Coelho, quem não sabe, fica a saber, é terapeuta, acima de tudo, e é terapeuta em adições. Ajuda as pessoas com adições pelo menos, a falar delas e a conseguir ultrapassar essa primeira fase, porque ninguém admite que é alcoólico, que se droga, que tem problemas sexuais, que ninguém admite. Um terapeuta ajuda a esse primeiro passo e depois as pessoas são encaminhadas, se quiserem, para um profissional um bocadinho mais de renome, com outras atitudes, com outros processos, como um psiquiatra que, por exemplo, pode receitar medicação. E às vezes ela é mesmo necessária, nem que seja para o equilíbrio da pessoa antes de começar a ser tratada por um psicólogo, por exemplo. Agora, a questão é... Há um evidente embaraço nas pessoas quando têm um problema do foro emocional ou psicológico. É evidente, as pessoas não querem falar sobre o assunto. Mas dói-me o joelho, é muito fácil. Dói-me as costas, ou estou com uma ciática. Não há saúde mental sem saúde física e vice-versa. E as duas coisas estão interligadas. Portanto, quando uma pessoa... por exemplo, esta história dos runners...
se toda a gente de repente no confinamento ir para a rua fazer running e não sei o quê, isso também demonstra que a pessoa está com um problema, porque o excesso de uma atividade, neste caso desportiva, também demonstra que a pessoa tem um problema mental. Portanto, precisa daquilo, precisa daquela força, precisa de extrair aquela coisa, não é? Endorfina, temos fenómenos e tal. Mas pronto, chegamos ao final dos 30 minutos dedicados. Chegámos, mas deixa-me dizer uma coisa que é assim, tu disseste asiática. Asiática, como tu sabes, é uma doença de trabalho, é o burnout de quem trabalha na CIA. Opa, sorry. E pronto, e nada melhor para acabar. Então, temos que pedir a opinião ao Bruno Palma, pá. Não se pede a opinião ao Bruno Palma. O Bruno Palma, olha, façam isto, que é o nosso lema acima de tudo. Esta é a nossa pergunta, que é a pergunta que vocês devem fazer a vós próprios, e esta é a primeira fase de um tratamento. É pensar, é falar sobre o problema, é saber que se tem esse problema e é reagir sobre esse problema. Parece fácil, não parece? São 4 letrinhas, 4 palavrinhas. Muito bem. O Fábio Nazaré volta a fazer um comentário que eu proponho que leiam na página, porque aqui, infelizmente, é texto que come aqui algum espaço, e também o Nuno Andrade Ferreira comenta consegue ler-se. As crianças. Pois, não vamos a tudo, porque também não somos especialistas, e não queremos estar lá está, o Festival Mental. E o mental tem vários dias, não é? Não, e o Festival Mental tem o mental júnior e tem o mental jovem, ou seja, nós estamos a abrir os tentáculos porque percebemos a necessidade do público. Quando as pessoas vêm ter connosco e pedem-nos para falarmos sobre isto ou aquilo. E logicamente, infelizmente tivemos que cancelar este ano o Yoga for Kids, que estava dentro da programação do Mental Júnior, que é meter os miúdos e os pais a fazer yoga, e digo-vos que no ano passado foi lindo, só que logicamente com o distanciamento físico a coisa este ano não se pode dar. O Mental está na rua até que dia? O Mental vai estar na rua até dia 9, mas amanhã começa no São Jorge, vai até dia 5, com esta programação mista de festival de curtas-metragens, os debates, o filme grande, o teatro e a dança. Depois temos 2 dias de intervalo, por causa é um feriado, não sei o quê. Temos literatura com o lançamento de um livro que eu espero que vocês... Nós depois vamos falar, para não se calhar até os trazemos aqui, não é? Que é os diários de um confinamento. Aliás, foi sacado do Facebook. Vejam bem como é que as coisas acontecem. O livro que nós escolhemos este ano... Tínhamos aqui essa gente, ou pelo menos muito provável. Foi sacado do Facebook, de uma conversa à antiga entre 2 escritores, e nós lemos aquilo e dissemos, este é o livro do Mental 2020, os Diários do Confinamento. E depois acabamos com o My Story, My Song. Vamos, que é muito bonito, também na Fábrica Braço Prata. Vamos mudar de tema, um tema que preocupa todos, e obviamente mesmo aqueles da minha aldeia não estão preocupados, estão se calhar só a rir-se. Esta tarde, sem se perceber bem como nem porquê, caiu uma telha, uma laje, em cima de um comboio que anda por baixo da terra, em Lisboa. Jorge Máximo, tu que foste responsável pelas obras da Câmara Municipal de Lisboa, e não era como capataz, era como vereador, explica lá o que estarias a dizer à comunicação social a esta hora, se tivesse caído a laje em cima do maquinista. Como é que isto era possível? Ou como é que isto foi possível? Ia dizer porque se as pessoas andassem de bicicleta e não andassem de comboio... Caíam no buraco. Não,
Não sejas por acaso, maldoso. Não sabia, estás a aproveitar aqui a falha do quarto elemento da quadrilha que já ficava... Hoje podemos brincar que as bicicletas não está cá o defensor das bicicletas. Eu sou defensor das bicicletas, mas não como o Bruno. A solução para a mobilidade da cidade de Lisboa. Sobre isso tenho uma outra teoria que não vou estar a explicar agora. Mas os buracos, eu posso dizer que eu não sabia que ias pôr este tema, mas é curioso, mas eu quando fui eleito vereador das obras tinha um problema na altura, não sei se recorda, em 2013, a cidade de Lisboa, em termos de pavimentos, as estradas da cidade de Lisboa tinham mais buracos do que... Sim, lembro-me disso. Rebentei com muita gente. Do que as ruas de Sarajevo após a guerra da Jugoslávia. Portanto, aquilo era impressionante. E, portanto, tinha havido um desinvestimento muito grande na requalificação dos pavimentos da cidade, e então eu tive que lançar um plano plurianual de revitalização. E, portanto, eu já passei muito tempo e muito trabalho e muitas horas sem dormir preocupado em como tapar buracos na cidade de Lisboa. E também tive buracos destes. Lembro-me perfeitamente uma vez ter colapsado na segunda circular, por exemplo, porque os senhores estavam a fazer obras no aeroporto, perto de uma conduta de esgotos. Os senhores estavam a fazer as obras lá no aeroporto, mandaram material das obras para o esgoto, para o ramal de esgotos do aeroporto. Resultado, aquele entupiu o ramal e colapsou um buraco enorme na segunda circular. Eram 4 da manhã, ligou-me na altura o Presidente da Câmara, estava eu a dormir, se eu não sabia o que estava a passar, desculpe, estou às 4 da manhã, estou a dormir, o que é que se passa? Estava um buraco de 10 metros à entrada da segunda circular quando se vem do Campo Grande, da Rotunda do Relógio. Outra que aconteceu também, um buraco enorme na Via Viaduto em Infante Henrique, também colapsou um buraco enorme, também foram semanas. Mas tenho muitos episódios giros que, se me deixarem contar, fazemos um especial buracos na cidade de Lisboa, só para a quadrilha, porque tenho 3 horas de histórias giríssimas. Há um buraco. Há um buraco à porta do São Jorge. Sabiam dessa, não é? Foi feito pelo dragão. A porta do São Jorge está lá. Portanto, temos que fazer um especial. Mas, ó Jorge Máximo, como é que... Mas mais digo, imagina, só para tapar os buracos. Mas relativamente ao buraco de hoje. Ao buraco de hoje. Eu não soube bem o que aconteceu, vi nas notícias muito por alto. Sei que tudo está relacionado com as obras na Praça de Espanha e, portanto, a rede metro ficou ali, o que mostra que o engenheiro responsável da obra devia estar, portanto, falhou nas contas de matemática, deve ter passado a cadeira de matemática ao domingo. A copiar. Ao domingo. Porque aquilo é um erro técnico, claramente é um erro técnico de obra, e o que também põe em causa que a perfusão da rede metro em Lisboa tem consequências também que tem que ser, não só da rede metro, mas do plano geral de drenagem, quando se está a fazer buracos e ramos muito grandes na cidade de Lisboa, isso tem impactos nas infraestruturas da cidade e devem ser muito bem pensadas e racionalizadas. E às vezes os projetos são muito mal feitos. Esta história dos concursos públicos serem muitas vezes ter que ser despachados para se fazer cumprir certas promessas, às vezes as coisas parecem bem mais barato, não é? E pelo mais barato. E portanto, no banco, o que acontece sobre isto? Olha, só espero que de facto resolvam o problema rapidamente, porque ter aquela linha de metro na cidade de Lisboa parada, não sei quanto tempo, por acaso, felizmente não aconteceu nenhum acidente com pessoas, que era o mais importante. Isso é o mais importante, mas ter aquela situação parada vai criar um problema muito complexo, porque é uma linha onde passam milhares e milhares e milhares de pessoas para ir trabalhar todos os dias e portanto vamos esperar que a coisa se fique rápido. Pessoas nesse comboio, nesse metro. Então
deixa-me só dizer-te uma coisa. Tu disseste que era um erro técnico. O Pedro Mendes há pouco informou-nos que a Câmara também emitiu um comunicado que foi um erro técnico. E eu pergunto, mas podia ser um erro filosófico? Então isto é um erro quê? Mas é um erro quê? Então se não for técnico é o quê? Pode ser tático. É tático, é um erro tático. O buraco era noutro sítio. Pode ser. Claro que é um erro técnico. Isto é má. Vou só contar uma história muito... Espera. Deixa-me contar uma... Pensa que ele tivesse colapsado antes de estar a passar o comboio, tivesse ocupado o carril e, de certa forma, pudesse bloquear e criar um descarrilamento. Isso sim podia ter sido grave por duas razões. Pela consequência da perda humana que isso provocava e porque não teríamos imagens da CMTV. Porque estava escuro, não sabiam, não estavam lá. Não, vão aparecer amanhã. Contaram-me há tempos que em algumas reuniões na Câmara Municipal de Lisboa, coisa que deve acontecer noutras câmaras, independentemente do partido, um grupo de pessoas, técnicos especializados, arquitetos, urbanistas, engenheiros de subsolo, não sei se isto existe, mas pronto, estavam todos reunidos por causa do mega plano que o autarca lisboeta anunciou também faz meses. E às tantas, não sabendo ninguém de como é que estava o subsolo em zonas absolutamente nobres da cidade, alguns desses profissionais decidiram ir falar com um homem que tem 84 anos, que foi engenheiro na Câmara e que tinha guardado os papéis em casa e na sua memória, para irem saber como é que podiam fazer as obras, essa obra monumental anunciada pelo Presidente da Câmara de Lisboa. Isto só quer dizer que a gestão de informação e a gestão de conhecimento deve ser tão má, que estes buracos é uma sorte não aparecerem quase todos os dias, porque o homem da retroescavadora ou do batuque, não sei, o gajo podia ter ido por ali para baixo, entrado no metro e continuado ainda mais para baixo para um pipeline qualquer. Portanto, ainda bem que aconteceu só assim. Ia parar na própria... Podia ter coberto de petróleo e estava resolvido o déficit. Olha, eu acho curioso. Eu acho curioso aquele buraco aparecer numa obra que, em princípio, é só para embelezar uma parte da cidade e fazer brotar um belo jardim. Eu não sei se isto terá a ver ou não com alguns buracos maiores que estão a fazer ali para os tais denominados arranha-céus que são discutidos e que dizem que vão ser construídos ali naquela zona nobre de frente para o jardim. Não sei muito bem, porque acho que se o metro está aqui e se o jardim está aqui, é preciso fazer um grande buraco, não é? Para plantar uma árvore não seja assim tão grande, não é? Portanto, aquilo deve estar ali uma história, como aquela em que eu também hoje li, que a linha do metro que passa pelo Rato também tem um problema de desconhecimento técnico gravíssimo e houve alguém que descobriu que há um desvio de 6 graus em relação ao plano que a Câmara tem, ou seja, o plano traçado pelos técnicos atuais e que fizeram a obra, e aquilo que foi feito. Portanto, 6 graus no subsolo. Foi realmente feito, não é? Isso preocupa, não é? Ou então vamos à eterna história da estupidez, da imbecilidade que foi a construção por baixo d'água, por baixo do rio, daquela curva para Santa Apolónia, que ainda hoje dá problemas, que nos custou milhões, atrás de milhões, ou em cima de milhões, estamos a falar de buracos, para tapar buracos, e tiveram que vir os holandeses, que assim são bons no dique, eu estava à espera que os holandeses até afastassem o rio para aquilo ficar cá, passar cá fora. Era bem mais bonito, eles conseguiram fazer isso. Vamos ouvir o Joe Biden. Tu tens toda a razão sobre o conhecimento do subsolo. Eu posso-vos dizer que há uma equipa especializada no município a estudar esses assuntos, na área do urbanismo, liderada pelo Dr. Paulo, pelo arquiteto Paulo, agora
Esqueci-me do pelo arquiteto Paulo. Arquiteto Paulo. Então, era o Messias Jesus e é o arquiteto Paulo, não há problema nenhum. Exatamente, o arquiteto Paulo. Um abraço, arquiteto Paulo. E de facto, a geotecnia da cidade é bastante complexa e de facto aqui, por isso é o que eu estava a dizer. A getotecnia? A getotecnia. Não, pode ser um problema do foro mental. Não, mas o que acontece... Do furo mental. Do furo mental. Desculpa, Jorge. Os lençóis freáticos, toda a rede, as redes todas que existem. Isso eu sei. O problema aqui está, repara, o que está aqui não é exatamente esse problema. E quando Lisboa está a fazer ou desenhar, não sei se aí estavas a falar do tal grande plano geral de drenagem para drenar a cidade. Não, eu falei num grande plano, não falei de drenagem. Grandes planos é todos os dias. Grandes planos, toda a semana, todos se apresentam grandes planos. Mas esse plano geral de drenagem que vai mexer no subsolo de forma bastante séria, e é esta construção de grandes edifícios que mexem e alteram a fluência, os subsolos da cidade de Lisboa. Mas há um tema que é muito importante neste caso. Aqui houve um problema numa obra em cima de um túnel do metro. Não me digam que não sabiam que passava lá o túnel do metro. Portanto, não lá está há 60 anos. Não é um problema de conhecimento do subsolo. Isto é um problema de engenharia. Porque está lá um túnel, um buraco, assim, um grado pequenino, que até lá acaba um comboio, não é? Ou cabem dois, porque a linha é... portanto, são duas linhas, uma para cada lado, portanto, cabem dois comboios, então é um túnel relativamente grande. E, portanto, e se cai ali qualquer coisa, e se aquilo colapsa, das duas uma, ou é a estrutura do túnel que foi mal feita há 60 anos atrás e não está a ser devidamente mantida pelo Metropolitano, ou é a obra que não calculou, que está em causa, que não a calculou, é uma obra de engenharia. Cheira-te. Qual será? E portanto, eu sei que o tema da Praça de Espanha não é um tema novo, anda a ser discutido já há anos, quase há tantos anos como o João Vasco faz terapia. Portanto, assim, há anos. Aquilo resultou de uns acordos que foram negociados durante o tempo com o Montepio, para troca e permutas de terrenos e de edifícios e autorizações de construção, portanto, já é do tempo do Acanos. E, portanto, obviamente que se pretende agora, para o ano de eleições, apresentar ali uma coisa muito bonita. Está-se mesmo a ver aquela malta que vive em Santa Clara ou aí no Beato, toda a bater palmas e a tomar a decisão de votar na Câmara por causa das obras do Praça de Espanha, mas é uma obra importante, agora tem que ser bem feita e tem que acautelar os riscos. E esta situação, que eu espero que tenha sido, que eu espero que tenha sido uma situação meramente fortuita e que não desejo mal para a obra, não desejo mal para ninguém. Felizmente não houve consequências de maior, portanto, a não ser financeiras e de atraso na obra, naturalmente. E provavelmente na mobilidade desta semana, não sei se haverá possibilidade de retomar a circulação. Eles dizem 2 dias, mas 2 dias em tempo. Antes havia o tempo Microsoft, não era? E o tempo normal. Também há o tempo obras públicas, e em tempo obras públicas não sei dias quer dizer. Eu quando tirei engenharia, nestas situações havia sempre uma solução prática e fácil. É fazer uma claraboia, até entrar. Pois. Agora... só para arrematar e falarmos do Trump, só para arrematar, o que eu acho que é fundamental garantirmos é que ficar agora garantido é que toda a obra, e isso era importante que começasse já amanhã, a ser feito uma análise de todo o projeto e de toda a obra para evitar que haja uma reincidência deste processo. Isso vai atrasar a obra 6 meses. Mas acima de tudo, mais importante é que não fiquem fragilidades que possam traduzir-se em colapso da obra no futuro próximo. Não fique nenhum stress pós-traumático na estrutura. Exatamente. Eu ia dizer isso. Sabes que na construção há uma coisa que eu aprendi que chama-se... Eu também no meu trabalho também temos essa situação em modelos, mas aí na construção existe uma coisa que se chama margem de caganço.
A margem de caganço, permitem-me a expressão, é aquilo que se põe a mais. Exatamente. A percentagem de betão, de ferro que se põe a mais para além daquilo que seria teoricamente necessário para garantir que as coisas têm uma segurança adicional. Eu espero que ponham margem de caganço suficiente para que nas próximas vezes isto não volte a acontecer e que se possa circular com tranquilidade quer na linha de metro, quer cá em cima. João Vasco, achas que o Biden tem mais margem de caganço que o Trump? Não acho. Aliás, eu acho que o Biden vai perder e tudo. Não, eu também. É um último comentário ainda sobre esta zona, sobre o tema anterior, e vem outro. Hidropolitano de Lisboa. Está fantástico. Tinhas um lago natural. Mas vamos lá ao Biden. Tinha sim, senhor. E respondendo agora a este dilema, eu infelizmente acho que o Joe Biden vai perder. Infelizmente, porque obviamente não considero sequer o Trump como digno de liderar um clube de bairro. É uma besta, é um idiota, é um produto dos mass media americanos, cor-de-rosa, dos mass media rosa, ou, como se diz lá, dos yellow paper, não é? Da imprensa amarela. Porquê é que eu acho que Biden perde? E hoje à noite, na madrugada de terça para quarta, a emitir, à 1h30 da manhã. Sim, à 1h30 da manhã começa a cobertura, às 2. Quer dizer, a CNN já deve estar histérica a esta hora. Porque é que eu acho que o Biden vai perder? E a Fox News. A Fox é que faz a... Ao contrário. Mas eu acho que o Biden vai ser uma pessoa correta, vai ser uma pessoa educada e vai ser uma pessoa equilibrada. E isto é tudo, sinceramente, o que faz adormecer o eleitorado, que é preciso ir buscar para ir votar. Ele ou consegue algum entusiasmo, ou lhe meteram na cabeça os conselheiros do Obama, que são os dele também, ou lhe meteram na cabeça ali 3 ou 4 frases-chave que possa abanar o Trump, ou tem um truque ou dois muito bem estudados, e eu acho que devem ter, porque caso contrário, João Gata, não sei se pensas assim, mas em tempos de estrelas pop e de coisas pop que sobressaem, como por exemplo esses cantores, e eu falo por exemplo do novo hino da TVI, que com certeza já ouviram, e esses novos cantores não ouviram, então, mas vão ouvir. Não sei se aquilo que é mau por ser bizarro se torna muito mais popular e apetecível do que o resto. Há aqui um problema grave, que é a constante informação aos rednecks que o Trump continua a matraquear ao chamar ao seu adversário Sleepy Joe. E isto já demonstra muita coisa, e demonstra já o estado de guerra, não é? O Trump vai ser realmente mal educado, ele é um bully, ele é um gajo que não tem maneiras, é um tipo de certeza absoluta que come com o garfo e abana o garfo e não sabe para que é que serve a faca, mas tem que ser de ouro. Tenho muita pena, mas já nas anteriores eleições eu disse que o Trump ia ganhar. E toda a gente dizia que eu era maluco, e eu disse não sou maluco. Infelizmente a América não é Hollywood, nem Los Angeles, nem Detroit. A América são os rednecks, são os estados do interior que mandam naquilo, e são das pessoas mais pouco informadas que há. Muitas delas só têm acesso ainda, por exemplo, a uma rádio, e quem manda na rádio é quem a fala, e quem a fala é às vezes amigo do senhor padre, e o senhor padre é amigo do xerife do bairro, e de repente estamos a falar de extensões muito maiores do que a Península Ibérica, que são controladas por 3 ou 4 palermas, muitos rednecks, com certeza, com gajos que não têm nada naquela cabeça a não ser levantarem-se às 6 da manhã para ir trabalhar e voltarem para beber os copos lá no bar, no saloon,
não é? Com as portas. A América não mudou muito, desde aquilo que nós vemos nos filmes do John Wayne e de John Ford. Aquela cabeça é assim, as armas. Vocês viram aquele casal a ser composto lá da vivenda, ele com a espingarda e a mulher com a arma. A Costa Leste safa-se. Acho que sim, mas a Costa Leste perde, não é? Pois é, infelizmente. Jorge Máximo, mas deixa-me só dizer uma coisa. A grande vantagem destas eleições, se calhar, está em que, pela primeira vez, os miúdos, os millennials, vão poder votar. Portanto, estou convencido que neste momento a grande luta, a grande batalha, não é Biden, não é Trump, é Rússia e China. Ou seja, é Facebook versus TikTok, ou Twitter versus TikTok. Quem dominar a rede social vai ganhar as eleições. Eu acho que neste momento, por isso é que o Trump não quer o TikTok, sabe que a miudagem está lá toda, e o TikTok já foi hackeado contra o Trump, os comícios ficaram vazios, por alguma razão. Portanto, há aqui problemas e uma estrutura muito mais poderosa por cima, que é a cibernética, que está, inclusive, esteve a Rússia a favor do Trump, não sei se neste momento estará a China a desfavor do Trump, que está de certeza por causa da guerra económica. Havia de ter graça. Só para dizer que não, que o Bruno Palma não foi para outra antena, que a gente saiba, acho que não está na TV. O Bruno Palma foi convidado pela Cristina, está na Cristina. Jorge Máximo, tu até com o conhecimento que tens da intriga palaciana, pois que lá viviste, julgas que um homem como o Sleepy Joe tem alguma chance perante uma América totalmente pop, muito mais pop do que o Andy Warhol algum dia imaginou? Pop não, country. O problema é que não é pop, é country. O pop do Andy Warhol tinha muita estética, pá, não desvaloriza esse grande gênio. Dar nota do seguinte: antes de mais, eu acho que vocês estão enganados, porque eu acho que o Trump representa o American Dream. Portanto, um senhor que, coitado, que ganha um ordenado mínimo e chega a presidente, não é? Pelo menos a julgar pelos impostos que paga, portanto, deve ser uma pessoa que... Portanto, ele representa aquilo que há de melhor na América. O trabalhador, aquele operário que ganha, sei lá, $500 por mês para pagar $700 por ano, deve ser mais ou menos isso. E chega a presidente, eu acho que isto é o self-made man. É o self-made man. Ainda por cima com um penteado todo aquele chapéu. Agora a sério, é assim, o Biden, o Sleeping Biden, é mesmo isso, infelizmente é um Sleeping Biden, e ele vai ser atacado por duas razões. Nós estamos todos, e eu não sou só órfão do dia 1 de Biden 94, eu sou órfão do Senna, eu sou órfão do Obama. Para mim o Obama foi dos melhores tribunos que eu já ouvi falar da política. O Obama... Caramba! É a minha opinião, meu querido. Mas o Obama ganhou duas vezes. Se falasses do Al Gore, que eras órfão do Al Gore, eu compreendia. E do Al Gore, e do próprio Al Gore. Não, o Obama, e de facto, na gênese de mesmo Clinton, Al Gore, Obama, Biden, há aqui uma grande diferença. E Biden vai ser muitas vezes, não consegue ter a capacidade de mobilização que Obama tinha. O Biden é muito mais amorfo, muito menos entusiasmante, muito menos, concordas connosco? Muito menos mobilizador. O Trump configura aquilo que é hoje a política no seu espetáculo mais degradante, mas mais eficaz. Quando há pessoas, há pouco estavam aqui a dizer, não sei quem é que disse, já não estava com atenção, mas se tinham ido ao programa da Cristina, que houve pessoas que faltaram ao trabalho para ir ao programa da Cristina. E isto é um pouco a Kardashian que vive foi o Pedro Mendes, a Kardashian que representa o estereótipo daquilo que é a Nova América.
Mas não é só da América, em todos os países ocidentais. E de facto o que interessa é a aparência, não é o conteúdo. O homem que diz o que disse no anterior eleição sobre as mulheres, e as mulheres votaram nele, e portanto ele agora que não paga impostos porque diz que é esperto, e os gajos que pagam vão votar nele, portanto, ok, eu que pago impostos, eu que pago 50% de impostos do que ganho, vou votar naquele gajo que ainda se ri, que não paga nada e ganha muito mais que eu. Portanto, e vai ser assim. Porquê? Porque o gajo é cool, porque ele diz que vamos ser grandes again, e porque os chineses é que são os malandros, e não sei o quê. E portanto, isto vai ser... O Biden precisa, de facto, o Biden precisava daqui de umas... O Trump disse que ele parece que anda a ter os debates estimulado por estupefacientes, uma coisa assim. Oxalá que sim, porque a gente vai precisar de um Biden muito mais ativo, muito mais dinâmico, muito mais reativo, com muito mais poder de encaixe, porque só assim poderá ganhar o Trump, porque de outra forma não tenho dúvidas que o Trump poderá voltar a ganhar as eleições. Deixa-me dizer que eu e o Hugo Santa Marta lança a ideia, não sei se ele se sentirá órfão, mas não sentirá porque o homem não morreu, mas se fosse para citar alguém era de facto o grande Carter, que é uma peça Kennedy, que também existe nos automóveis. Ora, estamos a fechar a nossa quadrilha, e uma nota final. Vamos às notas finais. Jorge Máximo, vamos embora. Portanto, eu não sei qual foi a vossa opinião, mas se também regozijaram com a eleição do Durão Barroso para presidente da Assembleia Geral das Vacinas, a Organização Mundial das Vacinas. Eu pergunto o que é que a Organização Mundial das Vacinas pretende quando vai buscar o Durão Barroso para liderar a Organização Mundial das Vacinas. De certeza que eu acho que o Durão Barroso não sabe o que é, bem, que uma vacina, que sabe que é uma coisa que tem uma seringa, envolve uma seringa e pronto. Agora, isto é claramente uma demonstração que estas grandes organizações precisam de lobistas. Eles foram buscar o Durão Barroso porque é um senhor que conhece gente na Comissão Europeia e gente na Goldman Sachs e não sei o quê. Porque caralho, um país se regozija, parece que ganhamos o Prémio Nobel da Física, porque há um senhor que nós temos que tem uns grandes amigos lá fora. Eu não fiquei regozijado. Não sei, desculpem lá, Durão Barroso, porreiro para ti, mas para mim não me diz nada. Muito obrigado. João Gata, qual é o teu cerne de final? Olha, 3 campeões do mundo. Quer dizer, o Miguel Oliveira ainda não é, mas vai ser. E o remo, a canoagem, desculpa. Temos a canoagem e o Pimenta com 100 medalhas, mais 2 de ouro. Temos o Albuquerque a vencer as 24 horas de Le Mans e a ser campeão do mundo na classe desportiva. Temos também a Fórmula E, de elétrica, e depois temos muita gente que continua a fazer o melhor que pode, mas que, como não joga a bola e não aparece na televisão, parece ser esquecida. Este é o país que temos, é o país dos buracos. Bom, a minha nota final... Desculpa, quando cais nu, claro. Quando cais nu. E se não for nada a passar, também ninguém nota. A minha nota final de hoje vai... Eu peço desculpa à Laura Amorim, que acaba também de fazer um comentário, mas assim proponho a todos os nossos videntes que leiam o comentário na página do Facebook, que é bastante interessante. A minha nota final hoje vai para a frase: volta para casa da mamã, volta para casa da mamã, volta para casa da mamã. Frase tornada conhecida por São José Lapa, aliás, não foi nada pelo José Pedro Gomes, dirigida a São José Lapa, no grande Casino Royal de Hermano José, onde ela fazia de uma refugiada do Nagorno-Karabakh. Ora, o Nagorno-Karabakh
está outra vez, aliás, a Arménia e o Azerbaijão estão outra vez às turras, agora com a Turquia metida a ajudar o Azerbaijão. Vamos lá ver quem é que vem a favor da Arménia, se é o Putin. Se é o Putin. Os interesses do senhor, não é? Claro, e o pipeline que rasga aquilo, que rasga não, que roça. Agora, é assim, isto é como a música dos anos 80. Eu já não posso ouvir música dos anos 80, porque lá passei, porque já as dancei, porque já as ouvi, e já estou farto da música dos anos 80. A guerra do Nagorno-Karabakh é a mesma coisa. Arranca nos anos 80, entra pelos 90, nos 2000 tem uma escaramuça, no não sei o que tem uma escaramuça. Sentem lá essa gente toda numa mesinha e não os deixem sair. Levem-nos à Cristina, que ela resolve. O Trump, acho que o Trump resolve bem isso. Mas olha, eu queria falar de outra coisa, uma nota final, e esta é importante e é muito rápida. O senhor embaixador norte-americano que vá para casa da mamã, que não tem nada a ver com isto, e não mandem nós, parvalhão, quer o quê? Pois é. Quer tirar a Hawaii daqui, parvalhão. Diz lá outra vez Nagorno-Karabakh. Nagorno-Karabakh. Mas vá lá que o nosso Presidente da República teve o discernimento de vir a palco dizer quem manda aqui somos nós. E houve muita gente que acreditou. Bom. E sabes uma coisa? E os gajos começaram a rir. Claro. A quadrilha volta para a semana. O Xi Jinping disse assim. A quadrilha volta para a semana. Digam adeus aos senhores, faz favor. Adeus, muito obrigado. Aos senhores e às senhoras. Bruno Palma, saudades dele. Bruno volta que está da Cristina, Bruno Palma. Está da Cristina. Um abraço a todos e vejam o debate americano, se puderem, claro, às 2 da manhã, que há de ser uma coisa com graça. Um abraço. Mental.